Eu não acho que o Trump seja uma pessoa tão ingênua a ponto de acreditar que o Putin quer a paz. Alguns gostam de esculpir figuras de madeira, outros preferem reconciliar países. Biden poderia ter evitado a guerra facilmente. O que é vencer para Putin? É o Trump que faz tudo isso porque quer o prêmio Nobel. É mais ou menos a mesma besteira. E que essa não é a guerra dele, né? Ela já está acontecendo em outro continente, em algum lugar distante. Temos muitos temas na América, incluindo pessoas doutrinadas que estudaram em universidades dos Estados Unidos da América e Europa. Por isso, é melhor ameaçar com tomahawks do que entregá-los. A única coisa que pode acabar com essa guerra é isso. Sim, e o que fizemos, claro, o Maidan, pelo qual eu peço desculpas, toda a nossa tarefa é trazer o bom senso de volta para ambos os lados. Leon Weinstein, cientista político e ativista social. Estamos em contato com Leon. Seja bem-vindo. Boa tarde, Vassili. Obrigado. É sempre um prazer participar do seu canal. Não acredito que se possa ligar diretamente os Tomahawks a uma guerra mais rápida. Deixe-me tentar desenhar o que, eu suspeito, está na cabeça do nosso governo. Não só do Trump, mas também dos seus conselheiros. Porque sempre, em 99% dos casos, o que ouvimos é resultado de alguma discussão e das conclusões tiradas por um grupo, chamemos de especialistas. Então, a questão é que o martelo levantado que está prestes a te atingir sempre é muito mais assustador do que quando o golpe já aconteceu. Por isso, a perspectiva de mandar algo para lá, se vai ter barulho ou não, eu não sei. O que vai ajudar a destruir mais e mais russos e alcançar os russos no interior da Rússia, não só na linha de frente. Teoricamente, isso funciona melhor do que o que já foi enviado e do que qualquer outra coisa. Pronto, já enviei. Você pode fazer mais alguma coisa? Então, isso é a primeira coisa. A segunda. Eu não acho que Trump seja uma pessoa tão ingênua. Nunca foi, nunca se mostrou ingênuo, a ponto de acreditar que Putin quer a paz. Isso é bem uma bobagem. É como dizer que Trump faz tudo isso porque quer o prêmio Nobel. Bem, é praticamente a mesma bobagem. A questão é que Putin, vamos analisar apenas a parte dele, porque sem isso, bem, provavelmente não conseguiremos entender nada. Ele tem suas próprias limitações, né? Seus medos, seus problemas. Eu entendo que nós não ligamos muito para os problemas dele, mas sem entender esses problemas não vamos compreender como alcançar essa tal paz. Então, Putin está numa situação em que ele já perdeu tudo. Já se passaram 4 anos em que o país não se desenvolveu e viveu sob as chamadas leis de tempo de guerra. Bem, exceto por São Petersburgo e Moscou, onde essa guerra não é perceptível. Mesmo assim, cerca de 1 milhão de pessoas foram destruídas. Lá o Trump diz 1,5 milhão, eu não sei, ele gosta de arredondar. Quando dizem para ele de 0,5 milhão a 1,5 milhão, ele fala 1,5 milhão. A tática certa durante qualquer negociação, mas mesmo assim não sabemos, uma quantidade bastante grande foi morta. Parte da população está muito insatisfeita com o fato de que há uma guerra e sanções que não se pode ir para a França de férias ou que não se pode fazer certas coisas. Algo como queijo Roquefort. Parte simplesmente acha que a guerra com a Ucrânia está errada. A sociedade não é muito homogênea nesse sentido, né? Então agora começaram alguns distúrbios de jovens por causa disso. Em Petersburgo, ontem ou anteontem, cerca de 200, 300 pessoas se reuniram e cantaram músicas que eu diria são ofensivas para Putin. Existem certos sentimentos, mas qual o problema? Putin não pode dizer. Todos nós estamos nos recolhendo e indo embora. Ele precisa dizer, nós vencemos, nós alcançamos os objetivos que foram estabelecidos. Antes disso, ele não diz guerra, mas O-O-E, que todos entendem ser a mesma coisa. Agora, para poder dizer isso, é preciso tê-los. Hoje em dia, há tantos blogueiros e tantos podcasts e coisas do tipo, que se ele simplesmente mentir, todos vão saber que ele está apenas mentindo. Então ele precisa vencer. O que significa vencer do ponto de vista do Putin? É ou conquistar
ou obter tudo aquilo que ele colocou na Constituição da Federação Russa, ou seja, são 4 regiões, mais a Crimeia, mais o reconhecimento por parte do Ocidente, pode ser só os Estados Unidos, ou digamos um Ocidente mais amplo, o reconhecimento de que esses são os territórios que ele controla. Mesmo sem reconhecer a inclusão dessas regiões na Federação Russa, só de admitir uma situação parecida com a da União Soviética, Coreia do Norte e Coreia do Sul já seria suficiente para ele. Ou seja, ele precisa conquistar essas regiões ou por meio militar ou por meio diplomático. Agora, sem isso, ele não tem como trazer os soldados de volta. Agora, outro problema é justamente o retorno dos soldados. Não sei quantos estão lá agora, mas quando os afegãos voltaram do Afeganistão, eram menos, e ainda assim surgiu uma subclasse de bandidos chamada de afegãos. Eles voltaram com armas, com sangue nas mãos, com uma atitude totalmente fria em relação ao assassinato, à tortura e a todo o resto. E eles inundaram a Rússia. Isso acontecia toda vez que o exército voltava, por assim dizer, voltava para casa e eles tinham armas. Stalin tentou conter isso com campos de concentração e outras coisas. Putin não possui o poder que Stalin teve na época. Quero dizer, aquele aparato agressivo de opressão, um aparato agressivo de opressão. Ele existe, mas não é tão desenvolvido ou forte. Até hoje, o único proprietário, o único dono e o único comandante da Rússia. Portanto, sem trazer a vitória para casa, Putin não pode terminar essa guerra. A única coisa que pode acabar com essa guerra é um grande chicote que, se ele não encerrar a guerra, o atingirá. E os Tomahawks. Esse não é o enorme chicote que vai superar todos aqueles problemas e todos aqueles medos que surgirão se ele trouxer os soldados de volta sem cumprir as tarefas dessa operação. No fim das contas, todas as conversas com Putin até agora, ou não, a Ucrânia recusou entregar essas 4 regiões. E, por assim dizer, construir um muro ou traçar uma linha em torno do que a Rússia já reconheceu como russo, ou seja, decidiu que isso é russo, ou então, até que Putin conquiste essas regiões. Essa é a situação em que conversar com Putin por 2 horas, 16 horas, 144 horas ou 10 minutos vai levar ao mesmo resultado. No final da conversa, ele simplesmente vai dizer: nós vamos conquistar, nós precisamos obter essas regiões. Ponto. É por isso que, sobre o que Trump vai conversar hoje, ou já está conversando com Zelensky, o que mais ele pode transmitir, além dessa posição de Putin, eu ainda não entendo. Acredito que Trump ainda não pensou na grande recompensa ou cenoura, ou como se chama em russo, que pode ser dada a Putin, a Rússia e assim por diante. Para superar esse medo de desordens, golpes, revoltas, ódio, destituição, por assim dizer, do poder. Na Rússia, as revoltas são muito raras, mas quando acontecem, são incrivelmente sangrentas. Isso é Senkarazin, isso é Pugachov, isso é Batkamakno e coisas do tipo. Eu acho que todas essas conversas agora, acho que não vão dar em nada. Embora Trump seja, sem dúvida, uma pessoa incrivelmente talentosa, e Deus sabe, não sabemos o que mais ele tem na manga. Não creio que Trump pense ser necessário devolver o que a Rússia não conquistou. Mas a questão é que, pelo que eu entendo, se eu entendi corretamente, posso estar errado, o lado ucraniano não quer. E a separação na linha onde, digamos, as partes ocuparam hoje. Sim, ali, mais ou menos nessa linha, dá para alinhar essa linha, né? Um pouco para lá, um pouco para cá, mas, digamos assim, ela está traçada ali. Como se diz, o que foi capturado é o que está sendo controlado. Acho que estão tentando pressionar o Putin, tentando convencê-lo a não querer ou não tentar avançar mais. E a Ucrânia também está sendo pressionada. Pessoal, vocês não vão conseguir expulsar a Rússia dessas regiões sozinhos. Então acalmem-se e vamos tentar fazer com que a separação aconteça pela linha onde estão agora. Negociações hoje na Casa Branca sem Putin prejudicam seriamente a posição da Rússia? Não entendo bem o que significa estar lá com 3, 4, 8 pessoas, etc.
Sabe, de acordo com a legislação britânica que foi adotada nos Estados Unidos, existe um conceito assim, quando não é arbitragem nem tribunal. E isso é o que chamamos de mediação. Nem sei como se chama isso em russo. Mediação. Não sei o que isso significa. Isso significa que duas pessoas, organizações ou representantes ficam em salas separadas. E quem está lidando com isso tenta reconciliá-los ou tenta resolver o problema. Digamos assim, sim, ele entra em uma sala, conversa com um, depois vai para outra sala, conversa com outro, depois volta e assim por diante. Não sei quantas idas e vindas foram, 2, 18, 34. Eu participei dessa mediação 2 ou 3 vezes, participei 3 vezes. Eu ficava sentado na sala. Digamos assim, as pessoas com quem nós, como empresa, estávamos lá, eu pessoalmente não entrei com o processo como empresa, estavam sentadas em outra sala. E assim, digamos, essa pessoa fazia o papel de intermediário, até que ele chegasse à conclusão de que as posições estavam tão próximas e as emoções tão controladas que finalmente poderíamos nos reunir todos juntos e conversar. Aí, expor as ideias mais recentes e assim por diante, né, e tentar levá-las até uma decisão. E é isso que Donald Trump faz. E eu realmente não entendo por que sempre escrevem isso na Ucrânia, enquanto na Rússia, aliás, não escrevem. Para quê? Ele se encontrou pessoalmente, mas afinal, de quem é o interesse e o negócio com quem o presidente dos Estados Unidos se reúne? Se quiser, se encontra, se encontra. Se não quiser, não se encontra. Mas ninguém assina pela Ucrânia, certo? Ou seja, nada. Ucrânia. A Ucrânia decidirá sozinha se aceita a parte do acordo final. Por enquanto, digamos, Trump está no meio porque ele mesmo se colocou, embora eu não entenda bem o motivo. Ou seja, na verdade, essa não é a guerra dele, de jeito nenhum é a guerra dele. Nem é questão de ter começado durante o mandato dele. Não foi ele quem começou, não foi ele quem iniciou. Porque essa guerra não é dele e ocorre em outro continente. Temos muitos assuntos nos Estados Unidos. Sim, ele simplesmente gosta de pessoas, acha que é preciso encontrar maneiras de resolver problemas sem ter que bater na cabeça um do outro com pedras ou mísseis. É isso que ele pensa, e eu também. Mas por que se meter? Mesmo assim, ele se mete. Lá ele reconciliou Paquistão e Índia, Armênia e armênios, e agora tenta unir judeus e árabes. Bem, cada um tem seu hobby, né? Uns esculpem figuras de madeira, ele prefere fazer as pazes entre países. Ok, então por causa desse hobby, né, ele se enfiou lá. E a gente não ganha nada com isso, nada mesmo, absolutamente nada. Esses metais de terras raras, eles existem no Brasil, na Argentina, na Groenlândia e em outros lugares também. Talvez leve muito mais tempo extraí-los nessa situação militar ou quase militar na Ucrânia do que extraí-los na Groenlândia. Bom, por isso eu realmente não sei. Não tem trigo que a gente precisa, nós temos nosso próprio trigo, temos de sobra, vendemos ele, nem petróleo, que nós também temos de sobra, vendemos o nosso petróleo. Ou seja, nada na Ucrânia nos interessa. Então por que a gente se meteu lá? E ainda assim, de forma tão ativa, ou seja, o tempo todo sob ataque dos ucranianos, blogueiros, jornalistas, o povo e políticos, né? Fazemos isso para tentar parar a guerra lá. Sim, ou seja, bem, nesse sentido vocês têm. Então, eu acho que já passou da hora de dizer, pessoal, resolvam isso entre vocês, não é da nossa conta, realmente não é da nossa conta, mas é outra coisa que nós. Eu, pessoalmente, sinto responsabilidade pelo que esse canalha do Biden fez, e o Biden poderia facilmente ter evitado essa guerra. Por algum motivo, além de permitir, na minha opinião, ele até queria essa guerra e a incentivou, de certo modo. E também o que fizemos, claro, o Maidan, pelo qual peço desculpas. Gastamos bastante dinheiro e bastante esforço e colocamos toda a Ucrânia de cabeça para baixo. E toda a Ucrânia passou a achar que era ela que queria expulsar Yanukovych e assim mudar o rumo do país. Bem, isso nos custou cerca de 5 bilhões de dólares, pelo que também somos responsáveis. Também sinto isso. Esses canalhas não têm relação conosco, mas são do meu país. E por isso, nesse sentido, talvez nós sentindo nossa culpa por essas duas coisas. Estamos tentando, por assim dizer, parar o assassinato da juventude ucraniana, da qual já morreram, na minha opinião, 500 mil de pessoas. Tentamos parar isso, apesar da total falta de vontade da própria Ucrânia de parar esse assassinato. Para a Ucrânia, o fundamental não é evitar a morte dos jovens, mas não perder nenhum metro de terra. E toda a nossa tarefa é justamente trazer de volta, por assim dizer, o verdadeiro bom senso, o sentido, né? Trazer de volta para ambos os lados. De um lado,
você não conseguirá conquistar mais do que já conquistou, e do outro lado, você não conseguirá libertar aquilo que já foi conquistado. E acalme-se com isso, acalme-se. Vivam de modo que em 20 anos isso seja esquecido. E vocês voltariam a ser, por assim dizer, vizinhos, povos irmãos, parentes ou algo assim. Na minha turma em Leningrado, agora São Petersburgo, estudavam 4 ucranianos numa turma de 30 pessoas, 4. Talvez até mais, talvez só fossem sobrenomes ucranianos, mas havia 4 sobrenomes ucranianos. Ou seja, há uma enorme quantidade de ucranianos na Rússia, uma enorme quantidade de russos na Ucrânia. Bem, os russos também foram transferidos para lá, eu entendo, digamos assim, de forma forçada. Primeiro houve o Holodomor, onde 8 milhões de pessoas morreram na Ucrânia, na União Soviética, e depois começaram a transferir para lá, digamos, a população russa. Eu entendo que essa era a política, digamos assim, do centro, né? A política naquela época do georgiano que estava lá. Djugashvili, esses tempos já passaram, tudo acabou. Nem eu me lembro deles, né? Eu só recordo dos levantes na União Soviética, quando cercavam cidades com tanques e atiravam nelas. Por acaso, quando eu tinha 6 anos, estava passando de carro com meu pai e minha mãe. Passamos por isso. Ficamos parados até fuzilarem todos perto das árvores, e depois mandaram seguir viagem. Então passamos pelo que os tanques fizeram lá, como era o nome daquela cidade, agora esqueci, né? Isso aí. Íamos de São Petersburgo, talvez passando por Moscou, rumo ao sul, para a Crimeia, ou possivelmente para o Cáucaso. Eu tinha 6 anos, não me lembro disso. Então foi assim que tudo terminou. Já esquecemos disso, não há nada que possamos fazer, é isso. Lá, Khmelnytsky abria o ventre de mulheres judias grávidas. Então, eu vou odiar todos os ucranianos por causa disso? Entendo que há antissemitismo nesse povo, assim como semitismo entre judeus com outros povos. Isso não vai sumir. O que fazer? É preciso viver o presente. A Finlândia cedeu cerca de 1/3 ou 1/4 do território, a Carélia. Eu morava no Istmo da Carélia, que foi cedido. Mas o restante da Finlândia foi preservado? Essa é uma decisão de cada povo. Eles poderiam ter resistido até o fim e talvez detido os russos, ou a Rússia poderia ter tomado toda a Finlândia, que deixaria de existir. Hoje a Finlândia é independente e faz parte da OTAN. Então, por isso eu não sei o que é melhor para todos, mas do ponto de vista de Trump, é melhor parar de lutar. Nenhum, zero. A questão é que existem 2 maneiras de resolver conflitos. Uma é com pedra, martelo, bala e assim por diante, e a outra é de alguma outra forma. Aqui está este seu humilde servo, exatamente como Trump, e isso muitos anos antes de eu saber quem ele era. Trump acreditava que um dos maiores problemas que existem em nossa civilização, que sabemos que existe há cerca de 6.000 anos, não sabemos o que existia naquela época, apenas a Bíblia nos dá uma ideia do que ocorreu há cerca de 6.000 anos. Então, a nossa civilização, durante quase esses 6.000 anos, sempre resolveu todos os seus conflitos da mesma maneira. Primeiro com pedras, depois com flechas, depois com lanças, depois com espadas, depois com canhões. E a nossa ciência, o que chamamos de ciência, as ciências físicas avançaram muito. E hoje, em vez de... Bem, não sei. Para derrotar 10 pessoas com uma espada, é preciso ser um lutador muito sério. Afinal, essas 10 pessoas ainda resistem. E isso leva o dia todo e depois precisa descansar à noite. Hoje em dia você liga para alguém, um aperta um botão, outro aperta outro e algo voa. E bum, seja Nagasaki, Budapeste, Amsterdã ou outro lugar, simplesmente não existe mais. E você pode até fazer isso entre o primeiro e o segundo, ou entre tragadas de cigarro, apertar esse dedo. Por isso, nossas ciências físicas avançaram muito, enquanto as nossas ciências sociais, as chamadas ciências, ou seja, habilidades psicológicas, chame como quiser, existe um nome que vocês não vão entender, não porque vocês não entendam. Isso se chama volitional science. A ciência sobre seres que possuem livre-arbítrio. Em ambientes não anglófonos, isso é totalmente desconhecido e não desenvolvido. Nossas ciências volitivas permanecem no nível do homem das cavernas. Me ofendi, peguei-te uma pedra e te atingi. Na cabeça. Quando a pedra era flecha, lança, espada ou projétil de canhão, tudo bem, mas ao se tornar...
Nós não aprenderemos a resolver nossos problemas de outra maneira. Se da nossa psicologia não for eliminado o pensamento, é assim? Então vou te acertar com uma pedra. Você me ofendeu, agora vou ferir seus parentes. Se não removermos isso da nossa psique coletiva, porque da individual é impossível tirar, mas da coletiva. Então, algum dia nós vamos apertar esse botão e Amsterdã vai pelos ares. E junto com ela, tudo isso, por assim dizer, vai cair por terra, sabe? Em Nagasaki atingiu 15 quilômetros, mas em Amsterdã será 3.000 quilômetros. E nós vamos nos destruir uns aos outros. Por isso, a ideia de Trump não é aumentar a guerra enviando Tomahawks, porque isso continua a guerra, aumenta a guerra. O fato de enviarmos Tomahawks não fará com que a Rússia pare de lutar. Já falamos sobre qual é o problema de Putin e etc. E se não enviarmos os Tomahawks, isso vai ficar como uma ameaça pairando sobre a cabeça de Putin. Eles podem enviá-los. Então, algumas coisas podem explodir mais perto, em Saratov, Ryazan ou Moscou. E então a situação dele será, digamos, tal que é bem possível que haja uma conspiração palaciana e ele seja removido, uma conspiração para removê-lo. Por isso, é melhor ameaçar com Tomahawks do que entregá-los. E entendo que para a Ucrânia é natural querer tê-los. Isso é dito por todos, cada lado fala isso do outro, diz ele. Um idiota assim que não entende nada, a não ser quando leva um soco na cara. É isso que significa iniciar uma guerra. Eu disse isso e já pensei em quantos comentários indignados vão aparecer dizendo que eu sou um idiota, que me vendi para o Putin e mencionando minha nacionalidade. Eu entendo perfeitamente que vão ser centenas deles, mas é só para que todos entendam. Eu só posso responder e falar o que eu penso. E se eu não penso algo, eu não vou falar sobre isso. Desde o momento em que Trump falou pela primeira vez sobre essa guerra, ou seja, na verdade, 4 meses antes de ser eleito, talvez 6, eu não me lembro de nenhum momento em que ele tenha hesitado para um lado ou para o outro. O que você está dizendo para mim é uma novidade absoluta e surpreendente. Ou seja, não é você pessoalmente, mas o mundo percebe o que Trump faz como uma certa hesitação. Estranho, por quê? Bem, o fato de que a pessoa, eu não sei, aconteceu assim comigo. Eu participei bastante de várias negociações de alto nível, por assim dizer, começando por negociações com funcionários da minha empresa, que queriam um aumento de salário, mudanças em algumas regras e outras coisas, até negociações entre cidades. Eu organizei cidades irmãs entre Leningrado, que na época ainda era Leningrado, e Los Angeles, depois São Petersburgo, até negociações em nível, digamos assim, governamental. Voltep, você sempre tenta de diferentes ângulos. Principalmente quando são longas, não são negociações em que todos se reúnem hoje, decidem amanhã e logo depois já assinam tudo. Isso também já aconteceu. Somos obrigados a chegar a um acordo, seja lá sobre o que for, vamos concordar, mas é uma obrigação. Aqui, quando há tempo, você tenta diferentes abordagens. Às vezes ameaça, outras bajula. De jeito nenhum você briga com a pessoa, de jeito nenhum diz pra ela que é um assassino, né? Um anão sanguinário ou algo assim. Porque isso adiciona algo negativo e a pessoa perde a vontade, ela nem percebe isso, mas perde a vontade de negociar com você. E quando não é pessoal, isso pelo menos tira um pouco da emoção. O Trump, durante todo esse tempo, nunca mudou de opinião. Ele acha que é preciso acabar com essa guerra. Para ele, já falei uma vez no seu programa, tanto faz onde vai passar a linha de divisão, o principal é que ambos os lados concordem que ela existe. Você de um lado, eu do outro, e a gente não atira mais um no outro. E Trump simplesmente tenta convencer os lados disso de diferentes maneiras. Devo dizer a vocês que, do nosso ponto de vista, a Ucrânia é tão inflexível quanto a Rússia. Por isso, eu entendo que da Rússia, olhando para vocês, parece que é isso. Nós estamos lutando contra o fascismo, e eles e outros os convenceram disso, não é? E convenceram vocês de que o anão sanguinário, tudo o que ele quer, é o que ele quer. Então, ele não tem nenhuma ideia ou pensamento, nem OTAN, nem ganância. Ele só quer conquistar a Ucrânia porque ele é louco, ou algo assim, é isso.
Ou seja, cada lado está convencido de algo que não é verdade e agora está lutando contra moinhos de vento e não contra o inimigo real que existe. De forma alguma estou dizendo agora que a Rússia não tem culpa de nada. Eles mataram muitas pessoas, destruíram destinos e expulsaram cerca de 10 milhões de ucranianos, obrigando-os a sair. Destinos e vidas são destruídos, entre outras coisas. Entendo isso perfeitamente. Só digo que psicologicamente, ambos os lados, exceto a liderança que não sei como é, o país, a população, eles estão carregados de propaganda, propaganda que foi colocada neles e eles não conseguem conversar normalmente. Assim como os árabes não conseguem tratar os israelenses com calma e entender que eles também querem viver. Mas eles foram carregados com propaganda de que são monstros, que são horríveis, que têm chifres, que quando vierem vão começar a beber o sangue desses bebês muçulmanos, misturando-os na matzá. Como é possível negociar com eles se eles misturam o sangue dos nossos bebês na comida deles enquanto dormem? Por isso, enquanto isso continuar assim, a guerra vai continuar dos dois lados. Bem, sim, claro. Isso sempre existiu. Isso na era moderna foi iniciado pelo Goebbels. Ele foi para a América, começou a estudar publicidade e marketing da indústria cinematográfica, teve acesso a livros didáticos incríveis. Como era talentoso, ele disse: "Meu Deus, dá para enganar qualquer povo por qualquer motivo?" Ele gostou disso, depois gostou da ideia da chamada eugenia, quando aqui é demonstrada. O Partido Democrata decidiu eliminar os negros com a ajuda de abortos e coisas do tipo. O Partido Democrata ele é uma organização interessante para nós. Ele foi à Alemanha com dois objetivos. Primeiro, vejam só, como uma grande mentira repetida muitas vezes acaba se tornando na cabeça das pessoas uma verdade. E o segundo, vamos começar a destruir, inventar uma luta entre arianos e não arianos e unir nosso povo em torno dessa ideia. Os não arianos bebem nossa água, nosso sangue, e é por isso que vivemos mal. Bem, essa é uma ideia socialista comum. Estamos mal porque há alguém que suga nosso sangue, seja de dentro ou de fora. E ele é como um pai transferido da prática da propaganda cinematográfica para a propaganda mundial, militar, revolucionária e assim por diante. Então ele é o pai do que hoje chamamos de lavagem cerebral. E a Rússia adotou isso e desenvolveu ainda mais. Lá, a lavagem cerebral é muito mais avançada do que era na União Soviética. Sou especialista, talvez não em lavagem cerebral, mas em propaganda. Eu entendo um pouco disso, na verdade, nem é só um pouco, eu diria que entendo bastante. E eles, claro, atuam de forma impressionante. Mas devo dizer logo de cara que na Ucrânia, especialistas americanos ou os próprios jovens e inteligentes de lá fazem exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito. Bem, eu acho que a questão é mais ampla. E a chamada raça branca, né, ou como às vezes chamam civilização judaico-cristã e coisas do tipo, ela, algum tempo atrás, como qualquer outra civilização, seguiu por esse caminho. Agora vou dizer uma palavra que talvez as pessoas não entendam muito bem o que quero dizer. Suicídio. Ou seja, pelo caminho da autodestruição. Porque eu não sei, mas de alguma forma acontece assim com todos os impérios, todos os países, todas essas culturas. Em certo momento, por algum motivo, eles começaram a se destruir. E na verdade, eles geralmente começam a se destruir, não porque um inimigo os ataca, mas porque algo acontece dentro deles. E aí começa esse processo de autodestruição ou suicídio, como eu disse. Caso contrário, ainda teríamos o Império Babilônico, por exemplo, ou o Império Romano e assim por diante. O Egito, que existiu por, 1000 anos, de repente começa a se desintegrar. E não é porque há um concorrente que o ataca. Embora depois, fisicamente, quando o Estado enfraquece, fica decadente e coisas do tipo, alguém aparece e começa, por assim dizer, a aproveitar os frutos dessa civilização. Porque, afinal, porque algumas pessoas atacam outras exclusivamente para, digamos, pegar algo que eles têm e nós não temos? Às vezes são edifícios físicos, joias e outras coisas, e às vezes é simplesmente a oportunidade de explorar e cobrar tributos de um maior número de pessoas aptas para o trabalho.
Então, por algum motivo, em algum lugar ali, acho que na virada dos anos 90 para o começo dos anos 2000, isso começou. Talvez esse processo já estivesse acontecendo há muito tempo, mas começou a se manifestar claramente, esse chamado apodrecimento. E agora, então, essa tentativa, né, a administração atual, ou melhor, essa tentativa. O que aconteceu? A resposta para isso foi que os trabalhadores, as pessoas que realmente trabalhavam, não aqueles que iam para as universidades, recebiam educação, por assim dizer, tinham suas mentes lavadas. Aqui, os mais doutrinados são quem estudou em universidades americanas e europeias. Quanto mais tempo você passou lá, menos capaz você é de aceitar algo novo ou diferente, dizem, sua mente fica fechada. Essas pessoas trabalhavam sem entender o motivo. Acontece o que acontece. A reação deles foi esse trauma. Por que o trauma agradou tanto a todos? Havia 16 pessoas no palco em 2015 entre os republicanos. Ninguém imaginava que aquele empresário conhecido, famoso pelo programa e pelas brincadeiras, pudesse estar envolvido. Bem, aquele cara, digamos, com 4, 5 ou 8 esposas, quem sabe, ninguém sabia ao certo. De repente, ele resolveu aparecer, todo mundo achou que era só autopromoção. É, isso mesmo. Mas assim que ele começou a falar para o povo, esse mesmo povo que chamam de caipiras, de forma pejorativa. Mas, na verdade, são apenas pessoas que produzem algo. Eles são produtores de valor. E essas pessoas, de repente, perceberam que aquele homem que expressa os pensamentos deles, eles não querem, não vou listar as 20 coisas que eles não queriam. E Trump, assim, conseguiu uma popularidade enorme. Superou todas aquelas 16, 15 pessoas, das quais uma delas deveria se tornar presidente. Que eles eram lá líderes do Komsomol, na verdade, bem, digamos assim, eram chamados de senadores ou governadores ou algo assim. Esse é o Trump. Uma resistência contra a revolução, se foi revolução, ou contra a estabilização, se foi estabilização. E hoje o Trump está fazendo o contrário. Ele está limpando. Sabe, Tolstói, aquele corpo flácido, cheio de gordura desnecessária, né? Ele não consegue se mover. Na cabeça dele é uma bagunça, o cabelo todo embaraçado e coisas assim. Para começar a lutar de novo, primeiro é preciso se livrar da própria gordura desnecessária. O que estamos fazendo agora é nos livrar daquela sujeira, daqueles enganos, daqueles truques que aparecem em nós todos os dias. Porque o FBI, o Ministério da Justiça e o das Relações Exteriores encontram cada vez mais documentos sobre o que essas pessoas faziam que, como em um último bacanal, tentavam arrancar algo para si mesmos, para os seus, para os amigos ou para mais alguém. A nossa custa. Das pessoas que vão trabalhar, produzem alguma coisa e depois pagam impostos completamente absurdos, que ninguém sabe para onde vão nem para quê, e depois ninguém entende como eles desaparecem. Só no Pentágono desapareceram 6. Agora posso me confundir, mas em 50 anos, 6 trilhões de dólares, eles não conseguem prestar contas desse dinheiro, o Pentágono. Não sabem onde está, simplesmente não sabem, e pronto. Ponto final. Como isso é possível? Pois é assim mesmo. Sim, claro, parece. Vou explicar agora qual é o problema. Então, as leis, quaisquer leis que os Estados Unidos da América fazem, restrição de idade ou qualquer outra coisa, mandatos, isso é uma lei. Então, leis. Elas são aprovadas da seguinte forma: primeiro pela Câmara Baixa do Congresso, depois pela Câmara Alta do Congresso, e em seguida são assinadas pelo presidente. E foi aí que era preciso impor limites. Depois que Franklin Delano Roosevelt ficou 4 mandatos, ele morreu durante o 4º mandato, se não me engano. Bom, ele ficou 3 mandatos com certeza, e no 4º acho que ele morreu já tendo sido reeleito. Foi depois disso que decidiram que era preciso limitar o mandato do presidente a 2 mandatos. Sim, de 4 anos cada. E como isso não dizia respeito a eles, tanto a Câmara Baixa quanto a Câmara Alta assinaram isso com alegria. Foi parar na mesa do presidente e ele não teve outra escolha a não ser assinar, porque todos apontariam o dedo para ele se não assinasse, então ele seria o culpado.
E quanto à limitação de mandato, não estamos falando de idade. Aos 70 anos você pode ser perspicaz e inteligente, enquanto aos 20 pode ser lento e irracional. Mas a limitação a 2 mandatos, digamos de 4 anos ou de 5 anos. Não lembro exatamente como isso é distribuído no Congresso, tudo lá é diferente, digamos 2 mandatos, ponto final. Eles mesmos devem votar por isso, e já é a 30ª vez. Inicia-se um movimento para que não votem e então ele morre. Essas pessoas devem votar por si mesmas, que toda a vida delas se resume ao que elas inventaram. Lá há intrigas suficientes, subornaram pessoas suficientes, prestaram homenagens a ricos ou sindicatos em quantidade suficiente, fizeram acordos, os colocaram, passaram, empurraram, eles se tornaram senadores ou deputados, e depois toda a vida dele está garantida. É isso. A única coisa é que ele pode passar de senador para governador, de governador para senador, de deputado para governador e assim por diante. Isso é outra história. E se ele sai disso, então acabou, a vida praticamente termina. Eles definem o sentido da própria vida. Eles agora teriam que votar para se matarem, dar um tiro no próprio pé. Eles não vão fazer isso. Não vão fazer isso. E, por isso quer dizer, né, eu não sei o que inventar, mas, obviamente, algum tipo de pesquisa com a população, que de qualquer forma não será obrigatória. E segurança, e também um fundo pessoal, com certeza. Se tivessem feito comigo o que fizeram com Trump e com a família dele, eu teria, como se diz, as cinzas da classe queimando, batendo no meu coração, como dizia Tyrion Spiegel. E eu fico muito feliz que esteja batendo, porque aqueles 4 anos que foram durante o período de pesadelo do governo do nosso país, supostamente pelo Biden, foram de total depravação, total desrespeito à Constituição, à lei e coisas do tipo. E, ao mesmo tempo, uivos e tentativas de uma pessoa que, no fim das contas, como ficou claro depois de todos esses julgamentos, ficou provado que não era culpado de nada, absolutamente de nada, exceto pelo fato de que ele é sarcástico, direto, pode falar alguma coisa, pode fazer uma piada infeliz, como eu também às vezes faço piadas infelizes, como minha esposa acha. Ela acha que eu faço piadas infelizes com muita frequência. É isso. E por isso, todas aquelas pessoas que uivavam, que vaiavam, que faziam toda essa bagunça, elas ainda existem? Não pode ser assim, de graça. Sim, não, claro que não. Todos os justos, inclusive este humilde servo, teríamos nos revoltado contra isso. E quando, por algum motivo, a administração do Trump decidiu encobrir o caso com esse tal de Epstein, nós nos revoltamos. Eles foram obrigados, teríamos nos revoltado ainda mais. Mas quando essas pessoas fizeram exatamente aquilo de que tentaram acusar o Trump, e depois descobriram que era mentira e eles realmente fizeram aquilo, eles têm que pagar por isso. Bem, não há confiança no governo como tal. Por exemplo, a confiança no Congresso agora é de 23%? Ainda me surpreende que existam esses 23% de idiotas que confiam no Congresso. De onde eles vêm? Seriam as famílias dos congressistas? Mais ou menos, mas essa é uma história comum. De 45 a 53 são variações normais. Porque aqui nem se trata de confiança, mas sim de aprovação das atividades. Digamos, é um ângulo um pouco diferente, e tem alguém lá que acha que sim, isso é bom, mas aquilo, por outro lado, não gosta de alguma coisa, né? Então você diz, não, eu lá não. Mas quando chega a 50% para um presidente em exercício, isso é, como dizemos, sólido. Acho que a Rússia faz isso de forma significativamente mais bem-sucedida, porque qualquer um dos líderes e habitantes dos países que estão sob influência da Rússia vê perfeitamente o que aconteceu com a Geórgia, o que está acontecendo na Ucrânia, o que aconteceu com a Moldávia e coisas do tipo. Ou seja, qualquer um deles gostaria muito de se afastar dessa influência. Portanto, assim como a liderança da OTAN disse que 2 pessoas fizeram aproximadamente o mesmo para reviver a OTAN. Um é Trump e outro Putin.
Então, eu acho que eles estavam absolutamente certos, porque Putin passou a representar um perigo, estavam relaxados. Sim, onde ele vai nos atacar? Agora, muitos acreditam que existe o risco de esse louco atacar a OTAN para se manter no poder. Por exemplo, sim, ou atacar, não com tanques, mas começar a fazer algo. Na Letônia, onde há muitos falantes de russo, ocorre uma desordem e troca de governo. O novo governo rejeita a OTAN e busca amizade com a Rússia, então tanques russos entram no país. Bem, eles vão tentar, o que significa aplicar o artigo 5 do Tratado da OTAN, que trata da defesa dos membros da organização quando tudo ocorre internamente. Por isso, todos entendem isso, e Putin ressuscitou a OTAN. Ele a fortaleceu com isso. Todos eles passaram a gastar muito mais com seu próprio armamento do que antes do Trump. Esse era o objetivo e a meta, ambos claros e compreendidos. Durante mais de 40 anos, nós protegemos todos os países da OTAN. E por isso eles puderam não gastar dinheiro com defesa, mas sim gastar com programas sociais. Diziam sobre nós: vocês são insensíveis, não pagam as mulheres por 3 anos após o parto. Não podemos pagar, pois já arcamos com sua defesa. Bem, Trump veio e disse: pessoal, não dá mais. Antes tinha muito dinheiro, agora não tem tanto, estamos endividados. Vocês também precisam investir. Como ousam? Então não vamos mais proteger vocês. Se virem. O quê? Não vão proteger? Isso mesmo, não vamos. Eles tiveram que aceitar e vão se dar mal.